Nessa noite, do versículo 14 ao versículo 18. Levítico, capítulo de número 6, do verso 14 ao verso 18. Retornaremos à oferta de manjares. Buscaremos alguns elementos novos. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor, de farinha, da oferta de manjares, com o seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar, uma porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. Levedado nas mãos se cozerá. Sua porção das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares, estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar, nelas será santo. Bem, irmãos. Nós vamos buscar novos elementos, aglutinadores ao capítulo de número 2. Portanto, você pode voltar algumas páginas ao capítulo de número 2, versículo 1, ao verso de número 16, quando tratamos das ofertas de manjares. Aprove Deus trazer alguns elementos a mais, como complemento da lei de manjares. A minha pergunta nessa noite a você e a todos nós é por que a comunhão é essencial na vida da igreja. Por que a comunhão é essencial para nós? Pense um pouquinho nessa pergunta e tente deixar o Espírito Santo responder ao seu coração. A comunhão é essencial à igreja. Vamos orar mais um pouquinho. Você sabe o que faz agora, nesse intervalo. Pede a Deus que te ilumine, que traga algo novo à sua vida. Ore por você, extremamente por você nesse momento. Peça a Deus, fala comigo, me renove, me oriente. Eu quero aprender algo diferente. Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Humildemente, Pai, reconhecemos que precisamos dela. Ela é fonte, ela é luz, ela é vida. Sem a Tua palavra, Senhor, nós não conseguimos terminar a nossa peregrinação nessa terra. Pois a Tua palavra nos orienta, pois a Tua palavra clareia os nossos passos. Portanto, ilumine, lance luz sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a vida da nossa igreja. Ó Espírito Santo, produza pensamentos semelhantes a que Moisés quis deixar para o povo. Uma mensagem tão antiga, mas ao mesmo tempo tão preciosa e tão viva para todos nós. E aplique, Senhor, em nossos corações os Teus ensinamentos. A aplicabilidade da Tua palavra precisa ser real, Senhor. Nós precisamos entendê-la como fonte norteadora, orientadora para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você pensasse num símbolo de organização natural deixada por Deus. Sim, uma colmeia. Muitas abelhas trabalhando, manifestando, sobretudo,
uma forma de convivência que dá inveja a muitas nações ao redor do mundo, que produz uma análise e reflexão para nós, seres humanos. Como é que uma colmeia consegue ser bem organizada e essa organização social funciona como uma comunidade bem estruturada, bem organizada? A organização social da colmeia passa pela rainha, passa pelas abelhas operárias e também pelos anões. Cada um tem como função específica o seu trabalho, o seu envolvimento naquela colmeia. E um trabalho cooperativo das operárias em recolher néctar, em produzir o mel, em cuidar das larvas, constrói favores e benefícios para toda a colmeia. Tudo é de forma coordenada. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que Moisés, ao ser chamado pela atenção de Deus mais uma vez, em complementar algo à oferta de manjares, ele quer, depois de uma orientação sobre aquilo que é fundamental para a vida da igreja, que são as orações, como meditamos no domingo passado, agora nós estamos vendo algo essencial para a organização do corpo de Cristo, que é a comunhão. Ao chegar ao final de mais um ano, nós devemos agradecer a Deus e celebrar a doce comunhão. Cada momento que nós passamos juntos. Eu tenho me debruçado em alguns vídeos filmados esse ano, e são muitos vídeos. Nós podemos perceber cada momento que você passou esse ano celebrando a comunhão. Desde o primeiro momento, e aí a gente precisa falar com a mocidade a respeito do período do carnaval, para não deixar para a última hora. Já estamos na última hora, para que a gente possa encontrar um sítio, para que a gente possa reviver o nosso início de tudo esse ano. Um movimento extraordinário, onde nós estávamos ali louvando ao Senhor. Uma igreja diferenciada se apresentava já no período de fevereiro ou de março, eu não sei quando foi o carnaval ano passado, esse ano. Mas esse ano vai ser em fevereiro. Ali nós começávamos e você estava ali adorando ao Senhor. Uma brincadeira de furar a bola, todo mundo querendo furar a bola um do outro, numa alegria. A nossa irmã Sueli não estava com o braço quebrado, ela pulava bastante, eu lembro disso. Coisa boa, de comunhão. Mas se você parar para pensar, não foi só aquele momento. Nós tivemos aqui, por exemplo, estou falando aleatoriamente, a festa do milho. As pessoas se envolvendo, ralando o milho, fazendo a pamonha, celebrando a Deus. Que momento gostoso foi esse? Meu irmão, se você parar e pensar, 85% da sua vida esse ano foi vivido nessa igreja. É claro que você teve vida lá fora. Você estudou, você trabalhou, você ganhou dinheiro, você perdeu dinheiro, você esteve doente, foi para o hospital, saiu do hospital, veio para a casa do Senhor. Mas louvado seja Deus, porque 85% da nossa existência foram nesses bancos, nos pátios da igreja, na vida da igreja. Nós vimos crianças chegando, crianças crescendo, crianças balbuciando, crianças que eram crianças bebês, desenvolvendo. Vimos pessoas indo embora também. Choramos. Não podemos esquecer disso. 85% da nossa vida foi aqui. E eu, do fundo do meu coração, eu espero que você esteja alegre por isso. Porque a comunhão, ela é essencial. Surge agora detalhes adicionais concernente às ofertas de manjares, em relação aos sacerdotes, os quais não foram revelados anteriormente. No capítulo 2,
agora tem algumas funções, como o sacerdote era responsável por manter o fogo aceso no altar, lembra do sermão passado? Agora ele tem algumas atividades importantes, essenciais dentro desse contexto. É claro que a porção da oferta de manjares, não apresentada sobre o altar, é alimento para o sacerdote. Moisés deseja assegurar que se compreenda que todo varão entre os filhos de Arão comesse da oferta de manjares, que esteja servindo no momento, não, fosse distribuído coletivamente. Não se deve negar a nenhum sacerdote uma porção dessas coisas que santíssimas são. Ela deve ser comida no pátio da tenda da congregação. Eu sei que você vai lembrar que eu falava que, no capítulo 2, vamos lembrar, que quando se celebrava essa oferta de manjares, a parte que era para altar era misturada com incenso, havia aquilo ali que era queimado ali no altar, mas o todo do cereal, quer sejam as ofertas que eram feitas de fritura, na frigideira, ou na assadeira, ou a fina flor da farinha mesmo, era distribuída entre todos, inclusive aqueles que eram inimigos. Deveriam ser convidados para estar presente nessa festa, como prova de reconhecimento, de gratidão, de comunhão, de unidade, de renovo. A igreja, ela torna, meus irmãos, um novo colorido, quando eu entendo que Levítico 6, 14 a 18, trata de uma lei específica de celebração e de comunhão, que tratamos aqui no passado como ninhá. Ninhá significa diferente daquilo das outras ofertas, do ponto de vista do ofertante, aqui se dirige ao sacerdote, regulando o ritual e o consumo da porção santa. A perícope pode ser dividida do verso 14 ao 15, procedimento ritual ao Senhor, verso 16 ao 17, o consumo sacerdotal e a santidade da oferta, e o verso 18, destinação exclusiva aos sacerdotes e o seu caráter santíssimo. Portanto, nessa noite nós vamos recordar um pouquinho da preciosidade da comunhão. E como Deus vai dirigindo tudo certinho, né? Comunhão. Ter algo em comum. Comermos juntos. Celebrarmos juntos. Porém, no sermão passado, afirmamos que o fogo não poderia ser apagado. É só você observar o contexto anterior, da onde você trabalha aí, versículo 8 ao versículo de número 13. No domingo passado falamos que não poderia faltar sobre o altar orações, como por exemplo, e que o fogo deveria estar continuamente aceso. A responsabilidade era de Arão e seus filhos. Haveria uma vestimenta diferenciada de cinza, e cinza sobre o altar, e por último o sacerdote acenderia e colocaria em ordem todo aquele sacrifício. Eu quero perguntar, essa semana que está terminando, que terminou e começa uma nova semana hoje é o primeiro dia da semana, como é que foi a sua experiência de oração? Faltou oração na sua vida durante a semana? Você foi um homem, uma mulher que orou mais, intercedeu mais, procurou mais a presença do Senhor? Porque não pode, amados irmãos, de forma nenhuma faltar as orações. Vocês precisam ser íntimos com o Pai e com Deus, Deus Pai. Hoje eu quero trabalhar com você o tema, no verso 17, a comunhão é coisa santíssima. Passe os seus olhos no verso 17. Levedado não se cozerá, sua porção dele das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é. Coisa santíssima é. A comunhão é coisa santíssima. No retorno que o Salmo 133,
ao Salmo da Comunhão. Eu convido você a abrir a Bíblia no Salmo 133, porque o resumo da comunhão no Velho Testamento é abordado no Salmo 133. E eu lembro que quando eu fiz esse trabalho para que eu fosse ordenado ao Sagrado Ministério, foi meu texto, meu sermão de exegese no presbitério. Vai lá, mais de 30 anos. E eu lembro que esse texto me chamou tanto a atenção quando eu comecei a trabalhar. Ele foi impactante. Porque observe, o Salmo 133, eu estou falando que a comunhão é coisa santíssima. E olha como o salmista coloca, já de largada, ele diz, a comunhão é excelente. A excelência da união fraternal, a excelência da comunhão. Meu irmão querido, você já parou para pensar que esse grupo lindo que está aqui vai ser um grupo que nós vamos viver eternamente nos céus? Você não pode esquecer disso, que nós estamos a caminho das moradas celestiais, estamos a caminho dos céus, e que a sua família é esta família. Pode ser que a gente tenha tantos irmãos do mesmo sangue, saiu da mesma barriga da nossa mãe, tem a mesma história que nós temos, mas está tão distante da gente, a quilômetros e quilômetros de distância, que a palavra do Senhor se cumpre. Aquele que vem a mim terá 10 vezes mais pais, mães, irmãos e irmãs. A sua família é a família da fé. E o salmista começa dizendo numa interjeição: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Coisa santíssima é a comunhão. Uma igreja cresce quando ela está unida. Uma igreja avança quando ela entende que a comunhão é coisa santa. Que eu não posso quebrar a comunhão. Que eu não posso ser um agente do mal a atrapalhar a comunhão, mas que eu tenho que entender que é coisa santíssima. E da analogia do Salmo 133, é como se fosse um ritual de ordem, de posse sacerdotal. É como o óleo precioso sobre a cabeça. A unção que desce. Esse óleo vem de cima. Esse óleo vem dos céus. Esse óleo vem de Deus e vai te encharcando a sua cabeça, vai encharcando a barba de Arão, a vigor do sacerdote, porque o salmista volta no contexto de Levítico, dizendo que a comunhão é santa, é coisa santa, vem de Deus. É como o orvalho de um irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, a vida para sempre. A vida na comunhão. Às vezes é terra seca, às vezes é terra de deserto, às vezes é terra de luto, às vezes é terra de dores, às vezes é terra de experiência distante do Senhor, mas ao chegar na casa do Senhor, ao chegar na presença do Senhor, a sua vida toma um colorido, a sua vida toma uma nova forma, a sua vida toma a fertilidade, revive, reacende, porque somos um em Cristo Jesus. Verso 14, voltando para o Levítico, 14 e 15. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de farinha da oferta de manjares, com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então queimará sobre o altar como porção memorial de aroma agradável a Deus. A comunhão é coisa santíssima em primeiro lugar, porque ela está perante ao Senhor, diante do altar. A comunhão está perante ao Senhor. O que me une a você, meu irmão, não é a minha cor.
O que me une a você não é a cor dos meus olhos. O que me une a você não é o meu sobrenome. O que me une a você não é o meu estado. Eu sou do Rio, você é daqui. O que me une a você não é nenhuma outra coisa a não ser o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, que nos comprou de vários lugares. Portanto, você não é menor e não maior. Você não deve ter complexo na casa do Senhor. Você não precisa se diminuir na presença do Senhor. Porque o maior dos maiores profetas, o último profeta, aquele que o próprio Cristo disse, não haverá nenhum outro profeta maior do que João. Ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Na casa do Senhor aprendemos, irmãos, que todos são importantes. Todos fazemos parte de um corpo. Todos estamos interligados. Todos participamos da seara do Senhor. Somos cooperadores da obra do Senhor. E por isso lutamos como abelhas operárias, trabalhando por uma colmeia forte, numa produção de mel de primeira. Você foi chamado pelo Senhor, eleito pelo Senhor, predestinado pelo Senhor, escolhido para o Senhor. Não se diminua em nada que venha sobre a sua cabeça. Porque foi o Senhor Jesus que nos chamou, que nos comprou. Portanto, devemos celebrar a doce comunhão, oferta de manjares, na presença do nosso Deus. Perante o Senhor estamos, diante do seu altar estamos. Minhá, oferta de manjares. A palavra minhá deveria ter a raiz unida, associada à ideia de presente ou tributo. Não há maior presente ou tributo de estarmos unidos na família de Cristo, na igreja do Senhor. Meus irmãos queridos, você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, no melhor tempo da sua vida, é estar na casa do Senhor, é buscar a comunhão com os irmãos, é buscar a comunhão com Deus. Daqui a pouco falarei sobre isso, aspecto amplo da palavra comunhão. No Antigo Oriente, temos o termo usado tanto para oferendas cultuais, quanto para presentes diplomáticos. Aqui aponta para um ato voluntário de devoção e de reconhecimento da provisão divina e gratidão. A Septuaginta traduz miá como tícia, odoro, enfatizando a noção de dádiva consagrada. Comunhão é dádiva consagrada. Comunhão vem de Deus. Comunhão é coisa santíssima. Verso 14. Essa lei da oferta de manjares está explicitamente no capítulo de número 2. Vai lá no capítulo de número 2 e observe de forma panorâmica, para que possamos recordar. Nós já falamos no capítulo de número 2. Aborda as ofertas de manjares. Já vimos que essas ofertas de manjares são ofertas de gratidão. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Isso gera comunhão com Deus. O Natal está chegando. O fim do ano está para concluir-se. Quantas e quantas bênçãos você já tem a catalogar e a dizer: obrigado, Senhor meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E o capítulo de número 2, em primeiro lugar, fala da flor da farinha, somatizada a azeite, mas incenso. Em segundo lugar, fala da oferta cozida no forno, como se fosse bolo de pães asmo, de flor de farinha amassada. Sempre tendo o azeite, mas sem fermento. Era proibido algo que fermentasse aquilo ali. O que nós podemos perceber disso, que as ofertas de manjares, tanto assadas como feitas na frigideira, fritas, deveriam vir da flor da farinha, da melhor farinha, da fina farinha,
como a gente costuma dizer, do trigo, da tribulação, da luta, da dificuldade, da dor. Agradecer a Deus pela luta, pelo sofrimento, pela tribulação, pelo pozinho, levar ao altar do Senhor em forma de gratidão. Essas ofertas não poderiam ter fermento, nem mel, e deveriam ter em qualquer tipo delas. Nós fazemos isso, estudamos isso. Eu quero lembrar isso a vocês. Em qualquer dessas ofertas de manjares, tinha que haver o sal. Comunhão é ter sal. Tu és o sal da terra. Se você não tiver sal na sua vida, de nada terá valor, diz a palavra de Deus. Será pisado pelos homens, será jogado fora, nem os animais lhe dará valor. Como está a sua vida nessa noite, meu irmão querido? Tem sal aí? Tem gratidão aí? É isso que está falando o nosso texto. Essas ofertas não poderiam ter fermento, como já disse. Haveria ainda no tipo das ofertas de manjares, algo que nós também falamos no capítulo de número 2, vinculado às ofertas das primícias. Primeiro é do Senhor. Primeiro o salário é do Senhor. Primeiro da sua oferta, daquilo que você tem, das espigas, verdes, tostadas ao fogo, grãos esmagados, mais azeite e incenso. Primícias do Senhor. Mas às vezes nós pensamos, irmãos, que em primeiro lugar é o que eu quero, não o que Deus exige. São detalhes já abordados. Gastamos um bom tempo falando sobre isso, estamos recordando, para vincular algo novo de lei da oferta de manjares, no capítulo de número 6, onde os filhos de Arão oferecerão perante o Senhor, diante do altar, essas ofertas. Todo o procedimento de queimar a oferta era perante ao Senhor, diante do altar. Então vem o Senhor diante de ti oferecer a minha comunhão, a minha oferta. Irmãos queridos, o cheiro sobe, misturado ao azeite, ao incenso, temperado com o sal, chega nas narinas de Deus. Isso significa que a comunhão é tão importante como as orações que são feitas na tenda santuária. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Mas o que a Bíblia diz a respeito da comunhão? O Salmo 133:1 já li, mas Atos, a história da igreja, no capítulo 12, versículo 42, passa os seus olhos aí, vai em Atos 2, 42, veja que esse era uma prática da igreja, comunhão, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A comunhão cristã é um pilar da igreja, é coisa santíssima. Uma igreja que não tem comunhão é uma igreja dividida. Uma igreja que não expressa comunhão é uma igreja que não avança. Uma igreja que não expressa comunhão ataca a santidade de Deus. É coisa santíssima. A sua unidade conosco é coisa santíssima. E vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Paulo escreve aquela igreja dividida. Paulo diz assim: fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Não foram chamados para serem de Paulo, não foram chamados para serem de Apolo, não foram chamados para serem de Cefas, mas foram chamados para serem de Cristo, a ter comunhão com o Filho de Deus. Você não foi chamado para ser membro só da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você foi chamado para ser meu irmão. Você foi chamado para irmos juntos para os céus. Você foi chamado para fazer parte da Igreja Universal, não do Reino de Deus.
Mas igreja do Senhor, que vai estar com o Senhor, de toda língua, toda nação, toda parte. Portanto, lute com a comunhão, porque a comunhão é algo santíssimo. Desculpe, eu quero falar com muito jeitinho com você. Toda vez que você não quer vir à igreja, que você deixa de estar conosco, sem justificativa, você está ofendendo a comunhão. Você está ofendendo a comunhão. Quando você faz corpo mole, é naquela noite que o Senhor vai falar com você. Quando você deixa as coisas do Senhor, a sua igreja, o seu povo, para se envolver em prazeres sociais, em relacionamentos extra-igreja, você está perdendo algo que é santo. Reverendo, o senhor está radicalizando, eu tenho que ter vida social, eu tenho que sair, eu tenho que beber. Não, você pode falar o que você quiser. Mas a Bíblia diz que a comunhão é coisa santa. Irmãos queridos, não é do tempo de vocês. Mas no passado o povo andava a pé para ir na igreja. O culto começava às 19h30. E as pessoas andavam distância para ir na igreja caminhando. Eu sou prova disso, como criança eu vivi isso. E às vezes a gente ia cantando hinos, louvando o Senhor, e na estrada havia buracos. E algumas pessoas caíam naquele buraco. Eu lembro uma vez de uma senhora chamada Dona Maria, que ela não viu o buraco na pista, e quando viu, Dona Maria estava dentro do buraco, e nós parávamos todos, as crianças riam. Era criança em qualquer tempo, ria da Dona Maria, porque a Dona Maria tinha caído no buraco, e as pessoas deram a mão para a Dona Maria, tiraram a Dona Maria do buraco, e a gente continuava cantando: com bondoso amigo é Cristo. Eu vivi isso. Você hoje tem carro, você hoje tem Uber, você hoje tem guarda-chuva, você hoje não tem distância, mas você faz corpo mole para estar na casa do Senhor. Eu não entendo, irmãos, como a igreja joga fora um prato substancial de doutrina, de ensino bíblico, de comunhão. Nós terminamos, amados irmãos, de estudar a confissão de fé de Westminster. E nós estávamos aqui, até que no último estudo, tinha um bom número, tinha um grupo bom, o último tinha um grupo bom. Mas nós terminamos esse estudo com 3 pessoas. Uma pessoa. Que isso? Marca-se a vigília da passagem do ano 20 horas. Eu não quero chegar a 20 horas, eu vou chegar a 22 horas. 22 horas e 30 minutos. Eu estou preocupado com tantas outras coisas. Eu estou preocupado com tantos outros fazeres. Eu entendo. Mas não é justificativo. Vem para a casa do Senhor, bota esses meninos para louvar a Deus, vamos orar, vamos louvar o Senhor. 4 horas, e que se fosse 8, 12 horas? Não entendo isso. Comunhão, meu irmão querido, é coisa santíssima. Você está diante de Deus. Beleza vai ficar por aí, comida vai ficar por aí, ativismo vai ficar por aí. Desculpe se eu estou te ferindo agora, mas eu quero dizer algo para você. Mas vale a comunhão com o Senhor, com todas essas coisas que ficaram por aí. Você faz corpo mole, você tenta justificativa. Quando a gente estiver diante do Senhor, eu quero ver o que você vai dizer para Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 24. E considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, a comunhão,
fortalece a fé, encoraja-nos a viver segundo o amor cristão. Bora, meu irmão. Se a irmãzinha pode ir, você também pode. Vamos conseguindo, vamos levando, vamos estimulando. Não, você fez falta no estudo do discipulado, você fez falta no estudo bíblico, você fez falta no culto à noite. Aonde você anda, aonde você está, você é um comigo, o meu corpo sente a sua falta. E aí João vem e diz assim: se andarmos, quem anda na luz, como Ele está, temos comunhão uns com os outros. Comunhão é coisa santíssima. Só quem vive comunhão sabe e entende isso. Romanos capítulo 12, Paulo diz assim: nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. A comunhão lembra-nos que fazemos parte de um só corpo, onde todos são importantes. Eu quero dizer, você é importante. Não há ninguém aqui maior ou menor do que o outro. Somos um em Cristo. O verso 15. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha. A zacatá, derivado da raiz zacar. E zacar significa lembrar. É preciso trazer a lembrança, é preciso trazer a mente. Essa palavra indica a porção memorial que era queimada no altar. Uma porção, um punhado que você está levando da flor da farinha é santo. E isso vai ser misturado com incenso, com azeite e vai ser queimado. Não se trata de lembrar de Deus, que não se esquece, mas de um ato simbólico pelo qual o ofertante traz a memória diante do Senhor. O Senhor, está aqui a minha porção. Eu sou grato. Eu sou grato pela comunhão. O sentido vertical como o sentido horizontal. Que coisa boa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Tomando pão. E essa palavra nos remete a algo que foi feito hoje aqui pela manhã na escola dominical, a Santa Ceia. Lucas capítulo 22, 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Está em ligação com esse contexto aqui do verso 15. Uma porção. Jesus, ao instruir a ceia do Senhor como um memorial do seu sacrifício, ao dizer: fazei isto em memória de mim, Ele convida os crentes a lembrarem-se da sua entrega com reverência, com gratidão, com renovação da fé, fortalecendo a comunhão com Ele e com a sua igreja. Oh, como é bom! É coisa santíssima. Sempre que você participa da ceia, você lembra desse memorial, incluindo ou instituído aqui em Levítico. Isto é comunhão. Comunhão, ceia. Ceia, comunhão. Participamos hoje, está tão fresquinho. Participamos hoje da ceia. Isso é comunhão. É coisa perante o altar. É coisa perante Deus. Segundo lugar, como oferta pelo pecado e pela culpa. E aí você precisa lembrar dessa questão do sacrifício do pecado. Voluntário, involuntário, realizado por culpa. O que nos traz agora no versículo 16... E o restante dela comerão, Arão e os seus filhos, asmos se comerão no lugar santo.
A palavra aqui é lugar santo. Makom Kadosh. Tira as sandálias dos seus pés, onde você está pisando agora, é lugar santo. O dia que eu entender que a igreja é lugar santo, a minha vida vai mudar. Eu terei mais postura diante do Senhor. É lugar santo. É lugar onde nos prepara para estar com o Senhor. É lugar onde você vem acender a sua fé, robustecer-se no Senhor. A igreja não é lugar de fofoca, a igreja não é lugar de divisões, a igreja não é lugar de quebra de aliança, a igreja é lugar de coisas santas, é terra santa. Kadosh, Makom. Ocorre em espaço consagrado, indicado, até que o alimento sacerdotal seja submetido às regras da santidade. Adjetivo Kadosh, santo, carrega a ideia de separação para uso exclusivo de Deus. Aleluia. Essa farinha é coisa santa. Esse bolo é coisa santa. Por estarmos juntos, coisa santa. Asmo se comerá no lugar santo. O texto vai se confirmando em Levítico 24, 9. E serão de Arão e seus filhos, e comerão no lugar santo, porque coisas santíssimas é para ele, ofertas queimadas ao Senhor, estatuto perpétuo, sendo aqui mais explícito como referente aos dois asmos da propiciação, que breve você vai ver e entender lá na frente. Isso está vinculado com a última Páscoa de Cristo. Isso está vinculado com aquilo que o Senhor nos ensinou sobre amor, fidelidade, promessa ao Espírito Santo. Preparado para a sua morte, Cristo se preparava ali a última Páscoa, preparava o cumprimento da transição da Páscoa para a ceia, apresentando o Cordeiro perfeito de Deus, esse Cordeiro que nós adoramos e nos rendemos a Ele. Então, irmãos, coisa santíssima é a comunhão, como oferta pela expiação pelos nossos pecados, e aí remetemos a Cristo. Não tem como. Em terceiro e último lugar, é o estatuto. Veja no verso 18. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo. Não foi revogado. O estatuto é eterno, de geração em geração. Coisa santíssima. Dizer que a comunhão passará de pai para filho, de filho para neto, passará de geração em geração. A comunhão não se pode ser negociada. A comunhão não pode ser atacada. A comunhão, quando ela é atacada, ela é um desserviço à santidade de Deus. Estatuto perpétuo para ser lembrado entre as gerações, dentro das ofertas queimadas. Isso significa dizer que esta oferta não foi revogada. Agora mesmo deve haver a entrega total. A comunhão é um estatuto, é uma regra, é uma norma inviolável, irrevogável. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Porque haverá um momento em que os inimigos do Senhor vão semear contento em nosso meio. Haverá um momento na sua vida que você vai querer quebrar o seu elo com os irmãos. Haverá um momento que você vai usar uma palavra que a gente já quebrou aqui ao longo dessas mensagens. Eu não posso dizer que fulano é culpado. Todos nós somos culpados. Não há mais. Eu não tenho culpa. A culpa é de Beltrano, a culpa é de Ciclano. Não existe isso mais no nosso vernáculo, na nossa cabeça, no nosso coração. Eu também sou culpado. Eu também sou pecador. Eu também tenho minha soma de responsabilidade. Mesmo que você tenha sido levado involuntariamente, inconscientemente, você é culpado. A gente já viu isso aqui. Então, se Satanás semear contendas, intrigas no seu coração, você tem que lutar com você mesmo e dizer assim: eu sei o que ele quer. Eu sigo olhando para o alvo. Eu não olho para o
por homens, eu não vou olhar para homens, eu não vou olhar para fatos e circunstâncias. Eu vou olhar para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. Eu preciso terminar isso aqui. Em resumo, o estatuto bíblico traz uma diretriz divina que revela a vontade de Deus e chama o seu povo a viver de acordo com a sua santidade. Isso é um estatuto divino. Portanto, a comunhão é uma ordem deixada por Deus. Creio que ela é a mais atacada e o principal inimigo de Cristo ataca sempre, tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. Vertical, com Deus. Horizontal, com o próximo. As ofertas de manjares eram santas, e quem tocasse nelas seriam santos. Esse é o alvo, santidade. Está aqui. Veja se isso não é a última palavra do verso 18. Tudo que tocar nelas será santo. Santidade ao Senhor. Observações teológicas a respeito desse contexto, amados. A ausência de fermento, como foi falado lá, aponta para pureza, integridade e ausência de corrupção. Senhor, mais santidade, mais pureza da alma, mais pureza, mais santidade. Consumo pelo sacerdote mostra que Deus sustenta aqueles que ministram diante dele. Não é fácil estar à frente de uma igreja, irmãos. Não é fácil estar à frente de um grupo de louvores. Não é fácil estar à frente de um grupo de senhoras. Não é fácil estar à frente das crianças. Eu quero parabenizar o trabalho lindo, efetuado pelas irmãs essa manhã. Não é fácil, irmãs. Saibam que vocês estão semeando em vidas. Isso vai ser eterno. Não há preço sobre o serviço de vocês, sobre o trabalho de vocês. Não há preço, professores de escola dominical, ministrar uma aula na escola dominical. Não há preço em ser líder da casa do Senhor. Porque nós estamos apresentando o nosso maior modelo, que é Jesus Cristo. E eu quero dizer algo para você. O Senhor nos sustentou. Quantas vezes esse ano os irmãos do grupo pequeno falaram assim: não dá, pastor, não dá, pastor, não dá, pastor, não dá. Porque o Senhor te sustenta. É o Senhor que nos sustentou. É o Senhor que nos guardou. E isso, irmãos, é promessa dele. Mostra que Deus sustenta aqueles que ministram diante dele. A oferta revela que o culto envolve não apenas expiação, não apenas morte, não apenas derramamento de sangue cruento, mas que o culto também expressa a sua essencialidade na comunhão e no sustento espiritual. E, irmãos, como é bom ver você aqui. Obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo. Você é bênção do Senhor. Sinta aí o afago do Espírito Santo. Como é bom ver vocês aqui, queridos. É muito bom. Maravilhoso. No Oriente Próximo, ofertas de cereais eram comuns em templos. Porém, Israel assume um significado distinto. Não alimentam a divindade, mas expressam dependência do Senhor como provedor da terra. Manjares significam isso. A sociedade israelita era majoritariamente agrícola, farinha, azeite, incenso. Representavam o fruto do trabalho humano abençoado por Deus. Assim, Minhá conectava-se fé e vida cotidiana. Comunhão é fé, day after day, dia após dia. O fato dos sacerdotes comerem a oferta dentro do átrio reforma algumas coisas importantes. Primeiro, centralidade do santuário. Segundo, distinção entre o sagrado e o profano. Terceiro, o papel mediador dos sacerdotes. Além disso, o texto nos estrutura hierarquicamente o culto.
onde somente os descendentes de Arão tinham acesso a essas porções santíssimas. Todos os que são justificados, diz a confissão de fé de Westminster, no aspecto da adoção, Deus se designa fazer participante da graça da adoção. Efésios capítulo de número 1, verso 5. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Gálatas 4, 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebesse a adoção. E você que está aqui nessa noite é filho de Deus, por adoção. Você crê nisso? Amém? Amém? E o filho goza de todas as bênçãos que o pai tem. Eu quero concluir a nossa reflexão nessa noite. Nessa noite você viu por que a comunhão é essencial na igreja? Por que a sua presença, a sua comunhão? Irmãos, tem coisas que a gente precisa entender. Se você ainda não entendeu isso, é hoje, é agora, nesse momento. A sua presença é importante, a sua comunhão é importante. Nós aprendemos, a igreja edificada com a sua presença. Meu Deus do céu, se eu pudesse abrir a sua cabeça e colocar isso lá dentro, eu colocaria agora. Mas eu tenho certeza que você entende o que eu estou falando. Por quê? Porque a comunhão é coisa santa. Porque é perante ao Senhor e diante do seu altar. Porque é uma oferta semelhante à oferta pelo pecado e pela culpa, versos 16 e 17. E em último lugar, é lei. É estatuto. Então eu não posso negociar. Obedece quem tem juízo. Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Você não tem como questionar a comunhão diante de Deus. Não tem. Levítico 6, 14 e 18 nos ensina que Deus se importa não apenas com o que oferecemos, mas como lidamos com aquilo que é santo. Como as orações. Assim, como é santo. Não, nós somos juntos. Nós vamos para os céus. Nós vamos morar no mesmo lugar. Nós vamos adorar o mesmo Deus. Isso é comunhão. O valor da oferta é simples. A oferta de manjares não se envolvia com sangue, nem grande custo financeiro, mas exigia sinceridade. Eu preciso botar a mão no meu coração e preciso dizer, eu preciso ser sincero diante de Deus. Eu preciso desejar comunhão com Deus, desejar comunhão com meu irmão. Isso nos lembra de que Deus valoriza gestos simples, feitos com devoção verdadeira. Nossa adoração não depende de grandiosidade, mas de fidelidade e reverência. Só isso. A santidade no serviço de Deus. Os sacerdotes não podiam consumir a oferta em qualquer lugar. A oferta tinha que ser no átrio, ali no pátio. O privilégio vinha acompanhado da responsabilidade. Aqueles que servem no ministério devem tratar as coisas de Deus com zelo, com disciplina, com pureza, lembrando que intimidade com o sagrado exige comprometimento, compromisso ético e espiritual. Em terceiro lugar, irmãos, aplicação prática. Deus sustenta os que servem. Em 2026, sabe quem vai nos sustentar? O Senhor. Sabe quem vai sustentar essa igreja? O Senhor. A oferta de manjares era para a provisão divina para o sacerdócio.
Isso revela um princípio eterno. Deus cuida daquele que se dedica ao seu serviço. Podemos confiar que o Senhor honra aqueles que o colocaram em primeiro lugar, suprindo todas as suas necessidades. Reverendo, o que eu levo para a minha semana? Amados, imagine um sacerdote recebendo, ao final do dia, um punhado de farinha trazido por uma viúva. Sim, foi uma viúva que foi agradecer a Deus. Ele recebe um punhadinho de farinha. Não era uma oferta grande. Não havia sangue nem espetáculos. Ainda assim, ela preparava conforme a ordem do Senhor e a comia. Num lugar santo, com cuidado e reverência. A simplicidade da oferta não diminuía a sua santidade. Ao contrário, revelava a fé de quem oferecia e a responsabilidade de quem servia. Assim, também é Jesus. Jesus observou pessoas ricas, ofertando muitos, e mais destacou a viúva pobre, que deu 2 pequenas moedas. Marcos capítulo 12, 41 e 44. O valor não estava na quantidade, mas no coração. No coração que foi entregue. Do mesmo modo, Levíticos 6, 14 e 18, nos lembra que é simples, nos lembra que o simples é profundamente santo, quando tratado conforme Deus ordena. O que essa ilustração nos traz à memória? 3 verdades. Primeira verdade: Deus valoriza a sinceridade acima da grandiosidade. Segundo, serviço santo exige cuidado, pois os privilégios vêm com responsabilidade. Terceiro lugar, o Senhor sustenta os que servem, usando até ofertas simples para provar os seus ministros. Assim, quando oferecemos a Deus o fruto do nosso trabalho, seja muito ou pouco, e quando lidamos com coisas santas com zelo, aprendemos que o culto verdadeiro une devoção humilde, santidade no serviço e confiança na provisão divina. Um Feliz Natal para você, lembrando que Cristo nasce sempre em nossos corações e que o simples é mais. Do que o simples é mais. É mais o quê? Reverência, temor e comunhão. E quando falamos de comunhão, falamos que a comunhão é uma coisa santíssima. Deus te abençoe. Feche os olhos. Pai, diante de Ti, oramos e colocamos diante do Senhor nosso interrelacionamento uns com os outros. Nosso relacionamento contigo, Senhor. Somos filhos por adoção. Portanto, entregamos agora nossa vida espiritual. Entregamos agora nossa vida relacional entre os irmãos. Deus, cresça enquanto havia unidade entre a igreja primitiva. O Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos, Senhor. Há espaço para um grande contingente de eleitos do Senhor que vão chegar à nossa igreja. Tanto louvamos, Senhor, e te agradecemos pela comunhão entre nós. Em nome de Jesus.